engrenagem de corrupção sofisticada. Os encontros sexuais que, segundo o inquérito, eram organizados por ele com a presença de empresários, políticos e outras figuras públicas. Não tem como começar esse vídeo sem usar a palavra que deixo à sua interpretação. Tá gozado. Tá muito gozado. Com a saída de Lula da prisão e a promessa de vingança, não só contra o Moro, não só contra o Bolsonaro, mas contra o Brasil, contra o brasileiro, contra os conservadores e contra toda e qualquer religião. O Lula vem para criar o caos, a orgia do caos ou o caos e a orgia no sistema de governo, no sistema brasileiro, onde a gastança perdeu o teto, perdeu o limite. Quando os servidores do Estado são acusados de acessar dados sigilosos de ministros do Supremo, quando a palavra orgias explodem em relatórios policiais e quando um ministro renuncia à força à relatoria de um caso bilionário, no qual possivelmente, e me parece que sim, ele está envolvido, a pergunta não é pequena, a pergunta é brutal. O sistema está blindado ou está apodrecendo por dentro? Sou o Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like ou o seu não gostei. E vamos lá. Enquanto o Brasil discute relatórios com orgias e festas que fedem a promiscuidade entre poder e dinheiro, enquanto o Banco Master sacode o STF com suspeitas que cheiram a conflito de interesse, enquanto vazamentos expõem as vísceras podres das instituições, parte da elite política prefere celebrar bajulações ilegais e inconstitucionais, homenagens ao Lula, o pior presidente que o Brasil já teve, obcecado por vingança contra Bolsonaro, contra a religião e contra o conservadorismo e contra todos aqueles que não votaram nele. Enquanto Lula é idolatrado em carnavais políticos, espezinhando o legado de adversários e difamando religiões e valores tradicionais, o país se afunda numa orgia colossal de corrupção e atraso tecnológico. Narrativas sobre revanche histórica, disputas ideológicas eternas, e surge a pergunta incômoda: estamos debatendo corrupção estrutural ou estamos presos a batalhas simbólicas vazias? Há quem veja o atual governo como o pior da história recente, e há quem veja perseguição ao conservadorismo. Há quem veja também tentativa de reescrever o passado político recente, mas o fato é que o país continua travado em polarização enquanto o mundo avança. Polarização? Polarização, o cacete! Tá aí um eufemismo da luta contra a corrupção social, contra a corrupção da família, contra a corrupção de valores, contra a corrupção da meritocracia, contra a corrupção financeira, contra a corrupção da sua alma. A Polícia Federal cumpriu mandados contra servidores da Receita e do Serpro por suposto vazamento de dados fiscais de ministros do STF e do Procurador-Geral. Investigar ministros agora e a Procuradoria é crime. Acho que aqui no Brasil realmente me parece que é crime. Tornozeleiras, passaportes suspensos, afastamentos, isso é choque institucional puro. Se o topo da República pode ser alvo de vazamento, quem garante a estabilidade do sistema?
Enquanto Lula era homenageado, enquanto orgias eram promovidas, então eu te pergunto, por quem? Pelo Banco Master? Com que dinheiro? Do INSS? Pergunto, não estou afirmando. Pergunto também, o sistema está ruindo por dentro? Por favor, me responde aí. O caso Banco Master cresce como um tumor. Dias Toffoli deixa a relatoria. André Mendonça assume. Questionamentos sobre vínculos, não só do Toffoli, mas de outros afins. Sabe-se lá quem mais. Debate sobre o conflito de interesse e confiança institucional não sobreviverá às dúvidas permanentes. Ela exige transparência total ou vai virar farsa. Relatórios mencionam encontros privados entre empresários e políticos. A investigação ressalta festas não são crime, mas a pergunta é inevitável. Existe promiscuidade entre poder econômico e decisões públicas? Se não existir, então, ótimo. Mas será que isso é o caminho para o crime? Mas por que o ambiente parece tão nebuloso e tão fedorento de conluios? Será que tinha drogas rolando nas orgias? Houve mesmo orgia? Será que rolou coca? Só estou perguntando, não estou afirmando nada. Estou perguntando. Porque quando tem orgia, meus caros, quase sempre rola uma coca. Estou certo ou estou errado? Pelo menos uma maconhazinha. Sistema picanha ativado! Híbrido mandioca, vai! Enquanto isso, a China avança como uma máquina implacável, robôs demonstrando artes marciais. Taulo, ou catis, como no Karatê Katas. Robôs brincando com crianças, lutando, exibindo precisão robótica. Drones com decolagem e aterrissagem vertical, carregando 2 pessoas, revolucionando o transporte e a defesa. Tecnologia aplicada à indústria e ao futuro, num capitalismo estratégico com direção clara. Com a direção clara que não é a do Lula, que ainda busca o tal do comunismo. E o Brasil? Onde fica? Fica preso em disputas políticas, preso em escândalos, preso em guerras de narrativas mentirosas, fica discutindo homenagens, disputando a melhor mentira, o cancelamento, enquanto o atraso tecnológico nos enterra no poço da corrupção. A China, que tinha um PIB menor que o nosso, uma população várias vezes maior do que a nossa, com um PIB menor, agora nos humilha com inovações, enquanto Lula venera Pequim. Enquanto Lula venera Pequim, o Brasil definha e enterra a tecnologia brasileira no fundo do poço. A pergunta é dura. Estamos construindo o futuro? Ou estamos administrando a decadência com Lula na gerência? O que você quer que eu prometa para hoje? E você vai votar nele de novo? Você que vota no Lula? Lula afirma que há chance real de pegar magnatas da corrupção. Críticos dizem que o discurso não combina com alianças políticas recentes.
Apoiadores dizem que é fortalecimento institucional. Mas vai pegar quem? Que magnata? Vai pegar o filho dele, que veio de bosta de elefante e virou magnata? Como assim? Como vai pegar? Vai pegar a si mesmo, que também virou magnata, ou não? Vai pegar o Alexandre de Moraes, que virou magnata, a esposa do Alexandre? Vai pegar seus comparsas e aqueles que também viraram magnatas com o dinheiro do povo? Com a impunidade seletiva, a confiança derrete e sem confiança, meus caros, não existe estabilidade. E impunidade seletiva deteriora a confiança. Quando dados fiscais viram munição política, quando ministros são expulsos de relatorias, quando relatórios criam ambientes íntimos envolvendo o poder, e quando o país parece dividido entre revanche e narrativa, a pergunta final é simples. Quem está pensando no Brasil de hoje, no Brasil daqui a 20 anos? Ou estamos todos presos na grande batalha do agora? Olha, eu já recomendei antes esse livro. Eu vou recomendá-lo de novo. O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, lá na Amazon, para entender como instituições frágeis e excesso de poder estatal podem moldar ou distorcer o destino de uma nação. Mais uma vez, eu recomendo esse livro. Leia para ver o abismo que nos cerca. Eu realmente proponho que você leia esse livro, porque nós estamos indo para lá. O link vai ficar aí na descrição e, como sempre, até a próxima ferroada.